Então, agora está gravando. Eu estou fazendo uma série de entrevistas, né, que faz parte da minha pesquisa e é para entender um pouco os coletivos urbanos de Belo Horizonte, a relação com a arte, com a cidade, com temas como cidadania. E aí eu estou aqui com o Comum. Bem-vindo, Comum. Salve, salve. Começar fazendo as entrevistas. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é como é que você se define, né? Assim, eu não gosto de definir a princípio, então como que você se apresenta? Se é como muralista, grafiteiro, pichador, artista visual, pintor, ou se não é nada disso, ou se é tudo? Então, de uma maneira bem assim, como se eu fosse apresentar seu trabalho para alguém, o que que você diz para a galera? Todos esses que você falou aí, todas as opções acima, mais algumas embaixo. Eu acho que assim, cara, a melhor forma, a melhor escapatória para essa pergunta aí é me chamar de multiartista. Na verdade, a gente é multitudo, né, cara? Só nessa pandemia mesmo, eu tava fazendo as contas ali, eu já exerci 5 profissões além de artista. Eu acho que, assim, isso diz um pouco também do nosso lugar profissional, né? Infelizmente, eu, como pai de família, não consigo manter as minhas contas em dia só sendo artista, né? Então, acaba que faz um pouco de tudo, assim. Mas dentro do campo da arte, que eu imagino que é o escopo que te interessa, assim, é, realmente todas essas definições que você colocou se aplicam a mim, assim. Eu acho que eu sou um artista que eu tento me expressar por múltiplas linguagens, né? Algumas eu me sinto mais à vontade do que outras, mas atualmente, assim, a, os fazeres dentro da arte que me atraem mais estão dentro desse campo do muralismo, da pintura. Atualmente eu tenho ressuscitado a minha caneta, então, assim, também posso usar o rótulo MC como um, um, um rótulo possível, assim, das minhas atuações. Eu acho que o rap é uma forma como eu encontrei de usar a minha escrita para me manifestar, para me expressar, né? Mas é isso, grafiteiro também, são várias possibilidades, né, cara? Mas realmente eu tento não ficar preso, assim. Caso é nem um esforço, é muito natural para mim não ficar preso no rótulo, sacou? Uma coisa puxa a Mas, outra, né? tipo, meus interesses vão me chamando, né? Tipo, eu vou me aproximando do que eu gosto. Quando eu vejo, eu tô ali criando dentro daquela área e tentando, fazendo o possível para costurar todas as minhas criações numa coerência interna que seja, sabe? Mas eu acho que, assim, tudo acaba dialogando em alguma medida, assim, né? Muito natural que seja assim, ó. Eu ando reparando no seu trabalho e eu vi que, pelo menos no seu trabalho de rua, que eu vejo mais, e algum trabalho de ateliê também, tem duas temáticas que me chamam a atenção sempre, né? Assim, é muito recorrente os indígenas, uma referência aos indígenas, principalmente brasileiros, tem o quadro aí atrás, né? E tem a relação de às vezes, uns personagens do Picho, assim, né? Umas imagens que remetem ao Picho. Aí eu queria te perguntar, assim, se esses dois temas são recorrentes mesmo, por que deles estarem sempre presentes, né? Que eu imagino que estejam. E também se tem outros assuntos que passam pelo seu trabalho, assim. Tem muito a ver, cara. Lá atrás, assim, quando eu tava mais envolvido na pichação e tal, eu percebi que o, a coisa do picho, cara, da letra, dessa escrita marginal, da pichação, ela se conecta muito com a grafia indígena, de alguma forma, sabe? Num, num espaço de atuação mágica da grafia ali, sabe? De uma construção de uma identidade pela grafia, né? Em vários pontos, assim, eu senti que esses dois universos se conectavam, né? E isso acaba falando de dois universos que me habitam muito e que eu habito eles também, né? Que é o campo e a cidade, assim. Eu sempre vivi nessa dualidade de territórios, assim. Sempre me atraiu muito a cidade, a urbe, mas também sempre fui muito ligado no campo, sabe? De alguma forma, isso sempre me atraiu. E mais velho, assim, eu fui ter contato com. Sempre tive esse interesse pelos povos indígenas, sempre foi uma coisa do meu imaginário, sempre desde criança eu consigo identificar como que esteve presente no meu imaginário. E aí, mais velho já, eu fui ter contato com o povo Runicuim, que inclusive
esse quadro que representa um mestre Ronicuin, que é o Iban, que é uma grande pessoa que eu conheci na minha caminhada. E eu fui ter o contato mais profundo com a espiritualidade indígena através da ayahuasca, né? Do uso de ayahuasca e tal. E me aprofundei um tanto, assim, nesse caminho das pagelanças, né? Dos rituais de cura. E tudo isso ficou muito forte para mim. Então, acaba como eu estou sempre nesse fluxo, assim, de trabalhar com as coisas que me interessam, de me aproximar desses temas que me são afins, assim. Isso acabou aparecendo muito, né? Esse universo indígena e tal, principalmente pela proximidade que isso tinha com esse universo da grafia urbana, né? Então, eu sinto que hoje em dia você fez uma observação bem pertinente, assim, talvez eu mesmo não tivesse feito antes, que esses temas são muito recorrentes, talvez os mais recorrentes na minha produção, né? Só pela minha vivência eu já consigo perceber que tem muita paridade entre as duas coisas, sabe? Eu acho que a grafia, como ela é tratada dentro da pichação e como ela é tratada no universo indígena, ela tem semelhanças muito grandes, características muito próximas umas da outra, sabe? E a que mais me interessa, talvez, é essa atuação do mágico, né? Como que essas grafias, elas tocam num lugar invisível, né? A partir da grafia ali se acessa um outro lugar que está além do olhar, que está além do visível. Mas eu acho que são produções muito próximas, assim, em vários sentidos. E você falando aí também dos trabalhos na rua e tal, né? A relação com a cidade, o fato de você ter essa experiência dos coletivos, né? Assim, de grafite, mural, bicho, MC, esse universo que você respira, o que você tem contato, que você vivencia, como é que você acha que isso impacta o seu olhar para a cidade e como é que a cidade impacta a sua produção, né? Muda a sua forma de produzir arte? Eu acho que essas coisas, elas estão muito intrinsecamente ligadas, né, velho? Tipo, porque esses elementos, né, que eu acabo usando, a gente pode resumir, assim, não só, mas a gente pode resumir muito essa atuação minha no campo do hip hop, né? Porque acaba que é o MC, né, essa história do rap, o grafite, que são dois elementos da cultura hip hop que são muito marcantes e são dois elementos muito marcantes na minha produção. Então, eu sempre gosto de conectar esse fazer meu dentro dessa cultura maior, né? Porque é uma fonte que eu bebo e não tem como negar essa influência, né, cara? E o hip hop e esses elementos, como separadamente, eles têm uma ligação muito forte com a cidade, né? Eles são elementos muito urbanos, apesar de que a gente já vê um movimento em outra direção. Eu, inclusive, já fiz música rap falando de pagelança, já fiz rap falando de coisa indígena e tal. E tem grupos indígenas de rap já hoje em dia, né? A gente vê isso muito forte. Já vi grafiteiro que tem essa temática indígena muito presente também. Mas apesar dessa possibilidade de mistura, eu acho que o hip hop ele tem essa característica de adaptação muito forte, de resiliência, né, de estar sempre conseguindo penetrar os diversos espaços. Eu sinto que é difícil, cara. Acho que é difícil definir como que isso transforma meu olhar, sabe? Por exemplo, no caso da arte urbana, né, dessa coisa do grafite, da pichação, o meu olhar pela cidade ele é totalmente condicionado na ocupação dos espaços por essas manifestações, né? Então, tipo assim, você reconhecer um lugar por causa de uma pichação, você reconhecer um lugar por causa de um grafite. Essa semana mesmo eu fui procurar, eu recebi um link de Google Maps, assim, aquele Street View que você anda na cidade, né? Era um lugar que eu não conhecia, eu fiquei tentando reconhecer aquele lugar ali, e eu consegui reconhecer por causa de um grafite, inclusive um grafite seu, velho. Agora que eu tô lembrando disso. Eu olhando assim, você viu o grafite do Binho ali, velho. Acho que era um pico na cidade, na Sagrada Família. Então, era um negócio, essa marcação do território, né, pela arte urbana, eu acho que ela, vamos dizer assim, que a arte urbana, ela é uma territorialização, né? Então, a partir do momento que ela se manifesta no território e não num espaço específico, numa galeria, num espaço fechado,
ela permite criar marcos mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa muito, muito ancestral, inclusive, nossa, né? O homem sempre teve essa necessidade, o ser humano, né, de marcar, criar marcos, né? Então é a montanha tal, é a cachoeira tal, é a quebradinha não sei o quê, e por aí vai. É onde tem o trampo do Binho, é onde tem a puxação de não sei quem, né? A gente vai criando uma territorialização a partir dessas grafias, né? E para quem está envolvido com essa cultura, a gente sabe como é que isso é marcante, né, cara? Com certeza você tem essa experiência de conhecer uma cidade pelos trabalhos que ela tem, pelas obras que ela ostenta, né? Acho que dessa forma que essa atuação minha modifica meu olhar na cidade. E a cidade, ela modifica a minha criação na medida que ela é o tema recorrente, né, cara? Se ela não é o tema, ela é a paisagem. Então, ela, sendo figura ou sendo fundo, ela está sempre presente, né, de alguma forma. Então, é uma coisa muito retroalimentante. E eu acho, eu posso falar assim, sem medo de parecer pretensioso, que a nossa produção, a minha, a sua e de tantos outros artistas, também constrói a cidade, né? Ainda tem essa outra influência, que é da nossa produção transformando a cidade, né? Então, quando eu tenho como marco territorial um trabalho seu, é a sua produção já interferindo na minha própria espacialidade, né? Então, eu sinto que é uma coisa muito retroalimentante, né, cara? E gera um outro tempo na cidade, né? Que tem o tempo dos trabalhos, que são apagados e renovados também, né? Que é uma coisa legal Total. também. Você tem uma memória, você passa num portão, fala, pô, velho, pagaram aquele negócio ali, não acredito. Oh, e o lance do MC, cara, assim, da escrita do rap, do flow, tem uma relação muito forte com a cultura urbana também, com a cidade, né? Assim, eu vejo muito rap com a coisa do cronista, daquele cara que conta as coisas que ele vê na cidade, né? Você percebe uma relação do rap com do rap que você faz e tal, com esse tema da cidade também e essas andanças? Tá. Não, total. Quando eu tava falando disso, dessa produção interferindo na cidade, da cidade interferindo na produção, eu tava pensando no rap o tempo inteiro também. Uhum. Eu acho que o rap, cara, eu sempre gostei de escrever, a coisa da escrita sempre foi um exercício constante para mim, sempre tive esse gosto e até uma certa facilidade de escrita, assim, sempre foi uma ferramenta muito acessível para mim, graças a Deus. E quando eu era mais jovem, eu gostava de escrever crônicas, gostava de escrever ensaios, eu tinha uma produçãozinha legal, assim. E quando eu fui crescendo, fui ficando mais velho, o rap apareceu como uma cultura de juventude, né, como uma cultura urbana assim que me interessou. E minha produção de escrita praticamente migrou toda para esse campo, saca? Eu participei de uma banda chamada Coletivo Dinamite Uhum. desde 2006 que eu entrei nessa banda. Ela durou até mais ou menos 2013 por aí. Foi um espaço que eu aprendi pra caralho, assim, um lugar de criação muito importante para mim, poético e tal. E aí depois, logo que eu saí do Coletivo Dinamite, eu gravei um disco solo como MC e depois eu fiz algumas produções, assim, mais esporádicas, lancei singles e alguns videoclipes e tal. Nunca foi o meu lugar principal de fala, sacou? Acho que as coisas do MC sempre foi um pouco secundário na minha vida. Sempre me dediquei mais às artes visuais e sempre dei mais ênfase para isso. Mas é um negócio que sempre está presente, assim, para mim, sabe? E o rap é a mesma coisa. Acho que o espaço do rap é a cidade, né? É como se o beat ele fosse um barulho de cidade, você entende? É Ele uma voz. tá, né? Tipo, tem até uma letra minha que eu falo disso, assim, como se fosse se os cartazes na rua fossem batidas e as pichações fossem samples e, né, acho que o beat ele fala de cidade, cara. É muito claro que a gente tem beats e beats, mas assim, essa batida ou esse boom bap e ele é para mim um ronco da cidade, né? Então, não tem como, acho que fazer rap sem passar pela cidade de alguma forma, né?
Tem tudo a ver. Uma vez eu fui até numa palestra de um DJ, agora esqueci o nome dele, mas que ele falava disso, do sinal de trânsito abrindo e fechando, como se fosse a batida do beat mesmo, né? Que para Demais. e solta, né? E aí outra coisa que eu ia te perguntar é esse nome, né? Porque se assina comum e veio de cidadão comum, né? Como é que, de onde que vem o nome? Qual que é essa pegada? E tem um sentido forte, assim, comum, né? Da onde que veio essa ideia? Cara, o comum, ele veio o nome era esse, Cidadão Comum, que era, tipo assim, o início foi eu explorando a técnica do stencil, estava ali empolgado, né, descobrindo o stencil, que é a linguagem visual que eu mais uso, com certeza. E aí, nessa aventura de explorar, eu fazia stencil de várias coisas, né? Pegava desenhos, ia experimentando, ver como é que aquilo funcionava. E um dia eu peguei tinha um catálogo lá em casa, um calendário lá em casa, com umas fotos muito bonitas. Era um calendário grandão, assim, tipo pôster. E cada mês tinha uma fotografia maravilhosa, assim, de rostos, né? Retratos, né? E um dia eu peguei um lá e fiz um stencil a partir da foto que estava lá no cartaz e gostei demais do resultado. E aí foi meio que, né, meio espontâneo, assim, esse é um cidadão comum. E aí escrevi esse nome lá, cidadão comum, fiz uns cartazes, colei na rua. Tinha assim, muito essa vontade de ver as coisas na rua, né? Fazer alguma coisa e colocar na rua, para ver como que ia reagir aquilo ali. E aí eu colei essa série de cartazes na rua e continuei. Falei assim, gostei desse tema aqui, vou continuar explorando os cidadãos comuns. E aí criei uma série, já são vários trabalhos que tiveram essa temática, assim, cidadão comum, virou meio que uma marca registrada, assim, do que eu estava fazendo na época. Algumas pessoas já estavam me chamando de cidadão comum na rua, né? Galera da cena, assim, que me via já me conhecia por esse nome. E aí, logo depois veio a fase do picho para mim. No começo eu não curtia tanta pichação, eu fui criar esse interesse mais tarde, assim. E pirei muito na coisa da pichação e tal, e na pichação, por uma questão técnica, assim, não convém você ter um nome tão grande, né, velho? Cidadão comum é letra pra caralho pra você escrever, sai correndo, né, vamos dizer assim. E aí, pô, vai tem que resumir esse nome, tem que ter uma tag, né, um negócio que caiba em poucas letras. E aí veio o comum. Comum foi a solução que eu encontrei, tirei o cidadão e virou minha assinatura de trabalho, né? Aí anos depois, cara, que eu já estava usando esse nome, veio esse boom do conceito comum dentro da academia, né? Que vários autores vieram aí a abordar o conceito de comum e eu já tinha um pensamento sobre esse nome, né? As relações entre o comum e a comunidade, como que isso reverberava. Tem até um trabalho meu que é bem antigo, assim, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na rua, que foi um mural no Antônio Carlos, que era o Comunidade Sem Unidade, onde eu já estava um pouco explorando essas relações do comum e aí eu fiquei um pouco nessa pira. Quando veio esse boom da expressão, eu fui vendo como que era bem mais profunda a ideia de comum. Eu te confesso que eu nunca nem estudei profundamente como que esse conceito foi usado na academia, tem sido usado na academia e tal, mas eu tive contato com manifestações desse pensamento na prática, né? Acho que a mais forte delas que eu posso dizer talvez seja o Espaço Comum Luz Estrela, que é um lugar onde eu vejo que muito desse pensamento foi aplicado na prática, né? Como que criou-se ali uma relação de comunidade mesmo, de construção de um bem comum e tudo mais. E dos diversos movimentos que eu participei ao longo da vida aí, né? Eu acho que eu sempre via esse termo sendo pautado e sempre ia vendo também a pertinência do que eu estava propondo enquanto esse nome. Pertinência ou não, né? Em alguns casos, não. Mas então eu ia testando e balizando também como que fazia ou não sentido eu estar usando esse nome. E hoje em dia eu até uso um complemento assim, que eu falo que eu sou comum e singular, né, ao mesmo tempo. Uhum. Porque eu acho que tão importante quanto a gente se sentir comum, né, sentir parte de um todo, é a gente
sentindo a nossa individualidade também, que acho que cada um integra essa comunidade de um jeito. Então, eu vivo Legal. nessa dicotomia aí. Tem tudo a ver com a ideia de democracia mesmo, mais a fundo, né? Esse comum que é feito das diferenças, né? Do dissenso, que não é um comum, não é o comum do consenso, é um comum que vem da disputa, que vem das diferenças mesmo, né? Super legal. Exatamente, da diversidade, né, Bim? Que a diversidade é o que eles estão tentando solapar nesse momento, né? Eu acho que a grande bandeira é essa, na real, né, cara? Então, é não apagar a singularidade, né? É reforçar o comum sem deixar de enaltecer a singularidade. Acho que é por aí. E outra coisa que eu ia te perguntar é, assim, como um fenômeno social, como um fenômeno coletivo, quando você anda na cidade, vê pichação, vê os pichos nos prédios, nas empenas, nas ruas, qual que é a sua reflexão? O que que você pensa assim da pichação como um fenômeno social, cultural? Como é que, o que que você diria assim para alguém que te pergunta, o que que você acha do picho? Hoje em dia tem muitas visões, né, cara? Eu já passei por várias fases, assim, em relação à pichação, tanto quanto alguém que está atuando ali naquela cena, quanto alguém que está pensando naquela cena, sacou? Às vezes de dentro, às vezes de fora. Eu acho que, assim, se eu tivesse que definir em poucas palavras, seria mesmo uma manifestação contemporânea inevitável, né? Eu acho que a pichação, ela é vamos dizer assim, ao mesmo tempo uma sequela e um produto da cidade, né, cara? Porque se essa letra marginal, se essa letra agressiva, muitas vezes, ela se impõe no olhar com uma força tão grande no mundo inteiro, cara, saca? E é no mundo inteiro. Tem pichação no Japão, tem pichação na Indonésia, tem pichação nos Estados Unidos, tem pichação na Jamaica, tem pichação em São Paulo, tem pichação em Belo Horizonte. Então não é uma coisa, não é um fenômeno isolado, né? É um fenômeno global, cara. E que não se para, né? Não se para. Eu acho que a coisa já virou mil outras coisas. Hoje em dia a gente tem uma cultura muito complexa, não só em termos de pichação, como em termos de grafite no mundo, né? Pichação é como a gente chama aqui no Brasil, essa cultura mais transgressiva. Mas no mundo inteiro você chamar de grafite e é um fenômeno global, né? Então, eu penso que é uma coisa que é da contemporaneidade, é própria do nosso tempo, mas ao mesmo tempo é super primitivo também, né? Que é o impulso de riscar a parede, é o impulso de marcar, de escrever na pedra, né? E isso aí está acompanhando a gente desde antes da nossa escrita, né? Então, é um impulso que é do humano, saca? Eu acho que é muito do humano, assim, por isso que eu acho que a pichação, por mais agressiva que ela seja, por mais transgressora que ela seja, ela traz uma coisa que é muito comum, né, pra gente usar o termo que a gente tá trabalhando aqui. E atira a primeira pedra quem nunca riscou uma parede, né, cara? Assim, não tem jeito de falar que, nunca... Se você não faz isso hoje, você fez quando você era criança, sacou? Então, eu acho muito importante observar esse fenômeno, acho muito revelador de cada metrópole, de cada lugar. E, para além dessa definição mais genérica, eu diria que é uma cultura muito rica, uma cultura de personagens, assim, sensacionais, né? Claro que tem gente de tudo quanto é tipo envolvido nessa cultura, né? Mas, assim, você encontra histórias e personagens e narrativas e redes de comunicação que são, assim, fabulosas, sabe? É muito rico esse universo. A própria questão gráfica das letras, dos estilos, né, como que isso muda de território para território, é uma riqueza cultural muito notável, né? Então, é uma cultura e acho que é um impulso também do ser humano, assim, que é muito primitivo, muito ancestral. Outra coisa mudando um pouco de assunto, assim, é de referências, né? Assim, não só das culturas de rua, do grafite, das artes visuais, mas assim, o que que você tem de referência, seja de música, seja da literatura, seja do cinema, seja de coisas do dia a dia? O que que você se alimenta para produzir, para enriquecer sua produção? Cara, muito muito rap, assim, acho que o rap a trilha sonora constante, negócio que eu mais escuto mesmo.
E é o que mais me alimenta, eu acho que poeticamente, é o que mais me traz informação. Mas é isso, assim, muito, muito rap. E a própria pichação também, né, cara? Eu acho que é um universo que me alimenta muito, assim, em termos de, de grafia, né? De estilo, de imaginário, né? Essa questão do imaginário, eu acho que é muito, muito forte também, tanto do rap quanto do grafite, da pichação. Eu não vou citar artistas, cara. Eu acho que artistas são fases, né? Eu não tenho. Claro que eu tenho figuras que são fortes para mim, referências fortes. Acho que eu posso citar o Shepard Fairey do Obedience, é um cara que sempre me marcou pra caralho. Os Gêmeos. Vou falar das artes visuais, né? O Da Lata, que em BH sempre foi uma referência muito forte para mim. Toda a rapa do Picho, velho, né? Muito, muito presente também. Não vou citar pichadores específicos, eu acho que é uma cultura que se constrói muito na coletividade, né? Assim. E agora, né, mais recente na minha vida, esse imaginário em torno ali das pagelanças, né, dessa busca espiritual pelas plantas, dessa espiritualidade transcendente, vamos dizer assim, né? Agora, finalizando aqui, brincando com a coisa lá do funk do Silva, não sei se você lembra dessa música, agora que você é grafiteiro e pai de família, o que mudou? Muda coisa demais, cara, muda coisa demais, assim, em primeiro lugar, porque a partir do momento que você tá numa cultura transgressiva, né, cara, quando você tem um filho, essa coisa fica mais delicada, né, velho, você se expor muito. Então, assim, até hoje eu tenho muito BO para resolver ainda, BO né, de polícia, de processo que eu tô sofrendo aí, né, que eu sou réu e pá. Então, isso aí, primeiro você já fica mais piano, né? Acho que é a primeira coisa, assim, já chama na responsa, você falar assim, pô, velho, não posso estar na linha de frente mais, né? Não é hora de me expor tanto. Acho que essa é a primeira coisa que pega mais forte. Mas tem a coisa também da sobrevivência, né, cara? Que também já ganha um outro peso, assim, a partir do momento que você tem um filho para criar, não dá para vacilar, né, velho? Não dá para você acordar num dia e não ter 10 conto para almoçar, tá faltando dinheiro para pagar as contas, né? Os apertos que eu já passei várias vezes na minha vida, continuo passando de certa forma, porque viver de arte não tá fácil, mas eu já tenho uma outra visão, né? A gente já começa a pensar mais para frente, fazer um planejamento de médio e longo prazo, coisa que antigamente não era muito comum. E outra coisa também que eu sinto que pesa, velho, que agora já tá começando, agora que meu filho já fala, ele já tá começando a ter o imaginário dele, já gostar de certas coisas. Fica muito forte também a questão do exemplo, né, velho? Do que você tá passando, da mensagem que você tá dando, assim, começa a já ter um outro peso. Eu sinto que essa ficha ainda tá caindo na minha cabeça ainda, que tipo de coisa que eu posso falar, que eu não posso falar, né? Porque a criança assimila demais, né, velho? Quando ela tá vendo você ali fazendo uma produção, que ela tá acompanhando o seu trabalho, querendo ou não, o mano, né, meu filho, ele é a pessoa que mais frequenta meu ateliê aqui, sacou? Então ele tá mais em contato com a minha obra, velho. Meu ateliê é dentro de casa, então ele fica aqui comigo, ele tá ali brincando com as coisas. E aí no começo ele gostava mais dos materiais, pegar um giz, pegar uma tinta, riscar uma parede. Agora já tá chegando num ponto que ele tá me perguntando o que são as coisas, já tá dando nome pros personagens que ele vê. Então, agora já começa a ficar um pouco mais delicado, né? Tratar de certos temas que antes eram, né, não tinha uma barreira para eu falar disso. Agora já vai aparecendo algum a palavra barreiras talvez não tenha sido muito feliz, mas Cuidado, né? cuidados, né? Já tem alguns filtros que a gente tem que ir colocando, né? É legal. Tô chegando aqui na hora, assim, porque eu tinha marcado mais ou menos, eu estou tentando manter todas as entrevistas mais ou menos 30 minutos. Então, assim, uma última fala, assim, alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar, que você acha importante deixar registrado como recado, e aproveitar e fazer seu jabá também, onde que a galera vê seu trabalho, né? Então, se quiser fazer Sim. essa ideia aí. Bom, eu não sei o que eu acrescentaria, cara. Eu acho que
deu pra gente falar de bastante coisa, assim, gostei das abordagens, assim, acho que deu pra passar por muito do que eu fiz. A gente poderia falar de várias coisas, né, mas não sei se eu aprofundaria em alguma coisa em específico. Para quem não conhece meu trampo, o convite aí para conhecer, principalmente pela onde eu tenho usado mais como meio de divulgação o Instagram. Então, meu Instagram é @comum, separado por um underline. Então, com underline 1. Que esse momento de quarentena tem sido um momento muito de interiorização, acho que para todo mundo, né? Todo mundo está vivendo essa fase de um olhar para dentro que não é uma opção, que não é uma proposta, é uma exigência do tempo, né? Ela se impôs, né? Olhar para dentro não é agora um exercício que a gente se propõe, é uma coisa que a gente tem que fazer, né, velho? É o que o tempo está pedindo, é cada um olhar para si, tá? Mas eu vinha falando, né, dessa exigência da gente olhar para dentro, de como que cada um está atuando no mundo, né? Como que tem sido a participação de cada um. E isso, claro, que afeta a produção, né? No meu caso, que nem eu falei, meu ateliê é dentro de casa. Então, assim, eu tô preso dentro de casa, olhando para minhas coisas, né? É claro que isso traz... Eu gostaria de poder estar mais disponível para viver essa experiência de fruição do meu trabalho, de elaboração do que eu tenho feito. Com a criança na pandemia é mais difícil, cara, porque não tem escolinha mais, não tem pracinha, não tem nada que dê para, né, dar uma desviada na atenção, então a gente fica muito na função, cara. Mas consigo meu tempo livre, né? Tem meus momentos que eu consigo estar aqui mais focado nas minhas coisas e tá sendo muito interessante, assim, para conseguir reformular mesmo, conseguir olhar em perspectiva as coisas que eu faço. Tô revendo muita coisa antiga minha. Então, eu tô sentindo que é um período de muita síntese, né? Que é de pegar, assim, botar na balança, ver o que a gente vinha fazendo, quais são os resultados disso e, pô, vamos dar o próximo passo. Então, eu sinto como se eu estivesse em gestação, assim, sabe, cara? Tô sentindo um monte de coisa esquisita dentro de mim, um monte de sentimento ambíguo, um monte de incertezas, né, de apreensões, mas sinto que estou gestando alguma coisa. Eu acho que esse momento está sendo muito importante para mim de elaboração. Eu espero que eu consiga sair dessa aqui com uma grande síntese, com um novo passo para o meu trabalho, assim, né? Um resultado muito palpável, assim, é que eu voltei a escrever. Está sendo muito legal, assim. Estou mais próximo da caneta, estou mais próximo ali do escrever uns rap, de pensar na palavra mesmo. Isso já está muito presente, já está ficando bem mais forte. E parcerias, está sendo muito legal. Por mais agora, nesse momento de distância, estão surgindo várias parcerias com outros artistas, que isso está sendo muito interessante, né? É paradoxal, né? Como que no momento de isolamento a gente consegue conectar mais no outro, né? Isso é muito, muito, muito louco pensar. O mais louco é que Mas isso tudo isso. é a natureza agindo, né? É invisível, mas é a Total, natureza agindo, né? Muito louco isso. total. Tá falado. Obrigadão por ter vindo. Só lembrar que, então, eu estou fazendo uma série de entrevistas. Se entrar no meu site, binhobarreto.com, os links vão estar todos lá. E aí, junto com o vídeo, eu vou colocar seu link lá para a galera conhecer o trabalho e tal. Mas é isso. Brigadão. E toda semana eu vou tentar fazer um novo e postar lá. Obrigado. Força Demais. aí. Valeu. Grande abraço, velho, para nós. Valeu.